Anteontem, nós todos tivemos conhecimento do anúncio do pacote de medidas de arroxo, propostas encaminhadas, algumas encaminhadas ao Congresso Nacional pela senhora Presidente da República. Senhor Presidente, este pacote de medidas representa cada vez mais ceder às pressões daqueles que pouco se preocupam com o futuro do país e só pensam na manutenção dos seus ganhos. Tratam-se de ações que significarão o aprofundamento do aperto para os trabalhadores, de mais sacrifício para os funcionários públicos, de mais cortes para a já afetada área social e de mais cortes também para os investimentos públicos. Enfim, tudo para nada, pois o pacote será ineficiente para ajustar as contas do governo e só fará ampliar o desemprego e a recessão. Para dar um exemplo, aponto somente uma incoerência deste pacote anunciado anteontem pelo governo. A diminuição do imposto sobre operações financeiras, o IOF, é uma das medidas anunciadas. Mas veja, haverá diminuição do IOF e quem vai lucrar com isso? Ora, quem lucrará será o capital financeiro e os bancos, que já têm lucrado e muito com uma das maiores, com a maior taxa, uma das maiores não, a maior taxa de juros do planeta. Eles, os bancos, mais uma vez serão beneficiados por essa medida. Por outro lado, a dona de casa, que vai ao supermercado comprar farinha, vai ter, segundo esse pacote de medidas, que pagar CPMF, que o governo quer recriar, retirando do fundo das catatumbas um imposto, um tributo que o cidadão brasileiro, que o povo brasileiro imaginava que já estava extinto. Ora, isso vai incidir em cascata sobre o preço final do produto e, obviamente, trazer inflação. Outra medida anunciada teve como alvo a faixa mais popular do programa Minha Casa Minha Vida, a faixa 1, que tem este programa subsidiado. Este programa perderá o status de 100% subsidiado, prejudicando principalmente os mais pobres que são beneficiados por essa faixa. Além disso, os recursos que entrarão em substituição, é anunciado que são os recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, portanto, recursos dos trabalhadores que deveriam ser resguardados e garantidos para os trabalhadores. Os servidores públicos terão seus reajustes congelados por mais de um ano, prejudicando seu poder de compra e criando na economia um círculo vicioso. Os trabalhadores ou são demitidos, ou têm salários congelados, ou têm os salários achatados, e com isso o setor do comércio e de serviços será inevitavelmente desaquecido, gerando mais desemprego e mais recessão. As intenções das medidas e a quem elas se destinam e buscavam agradar são tão evidentes que dentre todas as entidades ouvidas, somente a FEBRABAN, a toda poderosa Federação Brasileira dos Bancos, elogiou o pacote. Ninguém mais. O setor da indústria, as centrais sindicais, ninguém mais. Utiliza-se como pretexto o rebaixamento do grau de investimento decretado pela Standard & Poor's, como se fosse esta uma santa inquisição para as ações de governos. A gente pergunta, senhor presidente, é necessário ajuste? Sim, é necessário. Agora, é razoável que os trabalhadores e os mais pobres paguem pelo preço do ajuste? Não. Ora, senhor presidente, no último período, a indústria recuou mais de 6% no primeiro semestre, prejudicando principalmente, criando mais postos ociosos, criando mais desemprego, prejudicando os mais pobres. O comércio teve a maior queda nas vendas desde 2003. E
nesse período de crise, nesse retrato de crise, o que ocorre? Se ampliou os tributos sobre o capital financeiro, sobre os bancos, fora aquele que aprovamos ontem em relação à contribuição social sobre o lucro das empresas financeiras, e que foi, inclusive, abaixo do que podem pagar? Não. As medidas são todas destinadas. As medidas vão atingir em cheio os interesses dos mais fracos, os interesses dos trabalhadores, os interesses dos mais pobres. A taxa de juros é outra vilania. Cada aumento, cada ponto percentual de aumento nos juros básicos tem um impacto de mais de 30 bilhões na dívida pública. Como de março até agora a taxa de juros já subiu 7 pontos percentuais, só isso custou por ano mais de 200 bilhões adicionais na dívida. Por outro lado, a diminuição de pouco mais de 1 ponto percentual na taxa de juros permitiria bancar todos os gastos com educação previstos para 2015. Nós argumentamos aqui, senhor presidente, que existem outros caminhos e outras alternativas a serem feitas. Existia a alternativa já dita e que seria simbólica do imposto sobre grandes fortunas. Existiria a alternativa. Veja só, os exportadores de minérios, como a Vale do Rio Doce, pagam só 4% de imposto de exportação. Que tal aumentá-lo? Que tal cobrar IPVA de iate, jatinho, helicóptero? Porque tudo isso, hoje, é isento de tributos em nosso país. Por isso, senhor presidente, nós acreditamos, e já concluo, nós acreditamos que existem alternativas. Cito outra: cobrar de verdade o imposto territorial rural. Para efeito de cálculo desse imposto, o valor da terra é o declarado pelo proprietário, mas se ela for desapropriada para fins de reforma agrária, é feita uma avaliação para se saber o real valor do mercado. Porque um valor para efeito do imposto e outro quando da desapropriação. Por isso, senhor presidente, eu considero que existem alternativas que não passam pela penalização dos mais fracos, por reduzir o financiamento do faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, pelo retorno da CPMF. Eu considero que tem alternativas que são as que foram apresentadas pela equipe econômica do governo e pela presidente da República na última segunda-feira. Mais da metade da Receita Nacional nasce de impostos sobre o comércio de bens e serviços. Então, o que ocorreu com essa medida foi somente agravar essas medidas que foram anunciadas segunda, somente agravam o quadro de penalização dos mais pobres. Por isto, recorro aqui à tribuna para um último apelo. Não como forma de ultimato, como alguns meios de comunicação podem querer fazer em relação à presidente da República. Recorro à tribuna como último apelo, mas como um alerta para que a presidente da República não entre para a história como coveira dos sonhos de um país soberano e de um projeto progressista de governo. Corre o risco, senhora presidente, da senhora passar a história desta forma. Eu recorro à presidente da República, a presidente Dilma, para que ela reverta a política de juros altos, que só faz piorar a crise, aumentar a dívida e que é totalmente ineficaz. Esta medida, senhora presidente, baixa de um gesto seu. Recorro à tribuna para apelar à senhora presidente que adote e encaminhe aqui para o Congresso tributo, sim, sobre os privilegiados, os do andar de cima, essas 47 mil pessoas que lucram pelo menos 298 bilhões de reais por ano, que podem e devem assumir o ônus maior da crise. Presidente Dilma, recorro à tribuna para que a senhora tome em definitiva a compreensão que basta de arroxo aos trabalhadores, sejam eles servidores públicos ou não, ou sejam eles do setor privado, cujo o poder de compra só piora com a situação econômica. Recorro à tribuna, por fim, senhor presidente,
para que a presidente, ao anunciar medidas, poupe os programas sociais e as conquistas que temos de reconhecer nos programas sociais dos últimos 12 anos de governo. Poupe a educação, a saúde que atende aos mais pobres de medidas de ajuste fiscal. Poupe os trabalhadores. Sem isso, senhora presidente, tanto faz se a senhora permanece na cadeira ou não. O poder já terá sido entregue aos senhores do capital e pouco interessará a continuação no governo de Sua Excelência para os trabalhadores.